Você quer condicionamento físico? A capoeira oferece. Você quer socialização? A capoeira traz. Você quer aprender história? A capoeira ensina. Você quer quebrar preconceitos e estigmas? A capoeira também faz isso. Um esporte realmente para todos, princípio criado pelo mestre Márcio Rodrigues, que há quase 30 anos ensina capoeira para pessoas com deficiência. Então vem com a gente nesse bate-papo que vai ser uma viagem pela história do Brasil e da busca pela inclusão. Aí um chegou assim pra mim: tio, vou pedir desculpa, mas é o seguinte, meu pai tá separando os papelotes. E se eu entrar, eu vou atrapalhar a conta dele, cara, e ele vai me bater. Aí o outro, pra acabar de vez, minha mãe tá com um cliente. E aí, às vezes, é o Brasil que o Brasil não enxerga. Sim, dos inimagináveis, os transparentes que as pessoas passam e não entendem que na nossa própria região tem esse contraste social. Eu preciso enxergar qual a inteligência múltipla esse cara tem. E não a deficiência, não a característica que ele tem. Eu preciso buscar o que ele tem. Então, na deficiência visual, eu vou trabalhar com sinestésico tátil. A minha roda de capoeira, ela tem colchonetes para as pessoas sentar, que é mais gostoso, mas para a pessoa tatear, para poder chegar onde está o berimbau. O berimbau ele vai ouvir, ele vai tateando todo mundo, até chegar no espaço da meia-lua aberta, onde estão os instrumentos. Ele vai se encontrar com o outro na frente e vai cumprimentar. E aí uma mãe levanta a mão assim: eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Meu filho vai baixar o santo quando você começar a tocar o tambor? Estamos então começando mais um episódio do Papo On Podcast e hoje a gente recebe aqui o mestre Márcio, mestre nos dois sentidos da palavra. Mestre educador e mestre de capoeira, não é isso, Dai? Isso mesmo, seja bem-vindo, Márcio. Esse papo vai ter muita coisa para rolar aqui ainda. E aí eu quero começar já te perguntando, há quase 30 anos, né? Você está na capoeira, que iniciou um projeto na escola. E diante disso veio a capoeira para todos. Então fala para nós um pouquinho como isso aconteceu, como que é esse projeto. Não, primeiro agradecer a oportunidade que vocês estão nos oferecendo, cumprimentar todo o pessoal que está nos assistindo, parabenizar pela essa instituição incrível que é o CRPI, uma referência não só regional da Baixada Santista, mas nacional. O trabalho que vocês vêm realizando com zelo, mas também com muito embasamento, que é o que a gente acredita. Na verdade, eu pratico a capoeira desde 1992. Eu entrei na capoeira com o intuito de buscar uma atividade que me completasse, porque naquela época eu era adolescente e eu tinha vindo de uma lesão. Estamos com a fisioterapeuta aqui, ela pode até me ajudar. No tornozelo, uma ruptura inclusive ali no núcleo do crescimento, e aquilo me parou por mais ou menos uns 6 meses. Eu era atleta de alto rendimento do futsal. Antigamente chamava futebol de salão. Sim. Não valia gol dentro da área, a bola era mais pesada, era mais difícil. Eu era atleta da Perdigão. E eu tinha bolsa de estudo numa escola. E eu precisava jogar para a escola para poder validar a bolsa. Além de ter uma média na escola que também era determinante. E aí, quando eu me lesionei, e não fiquei bem, porque depois que eu tirei gesso, essas coisas todas, ia começar o processo de fisioterapia, eu andando na rua, no mesmo dia, virei o pé. Nossa. Não estava bem ainda, acho. Não estava bem estável. Aí quase 9 meses sem uma atividade intensa. Quando eu fui voltar, não estava no mesmo ritmo. Foi que eu conheci a capoeira, porque como eu estudava em escola particular, parei de ter a prática no futebol e comecei a ter uma depressão na adolescência. Estava muito chateado de não poder jogar, era a minha motivação. Acabei indo muito mal na escola, acabei ficando de recuperação. E perdi a bolsa, porque era o combinado de eu ter uma boa média. Aí fui estudar na escola pública. Olha como nada é por acaso. E na escola pública tinha capoeira no contraturno. E aí eu, conhecia, era uma vez por semana só, uma coisa mais simples assim, não era tão pegada. E aí eu adorei. Aí comecei, fui buscar fora e fui me especializando, me formando, ganhando as graduações necessárias.
E percebi naquela época que a capoeira era apenas para quem tinha aptidão física. Quem tinha força, agilidade, flexibilidade, mobilidade, coordenação motora, velocidade. E muitas das pessoas não praticavam. E eu vi aquilo e falei, poxa, acho que poderia, né? Então fui fazer educação física para melhorar essa questão da didática na capoeira. Conheci o mestre Parada, que já era um mestre conceituado na capoeira, e ele meio que me adotou como um discípulo a partir dali de 96 para 97, quando eu entrei na faculdade, e estou com ele até hoje. É uma grande figura, uma grande referência masculina para mim. E foi aí que a gente começou o projeto Capoeira Escola. A prefeita Thelma tinha feito em Santos capoeira nas escolas, que era um contraturno. Eu falei, poxa, vamos fazer na escola particular. Eu e um amigo já era formado em educação física, eu estava estudando, mas já tinha uma graduação adiantada na capoeira. Porque, olha, na década de 90, o que acontece? A tecnologia avança. Então as crianças chegam em casa e perdem mobilidade. Por quê? Porque controle remoto. É a época do controle. Aí computador, daqui a pouco chega tablet, daqui a pouco... Vai porque é mais fácil, né, Márcio? Se eu não preciso ter o trabalho de ter que me deslocar para fazer alguma coisa... Perfeito, exatamente. Quero sofá, né? Exato. E é curioso, né, Reginaldo e minha querida? Olha só, eu lembro que eu chegava em casa, né, criança, da escola e tal, aí esperava meu pai chegar, ele era estivador, e quando ele chegava arrebentado de vocês fazer 2 turnos, tal, tinha muito navio, ele chegava cansado no sofá, eu já sabia, eu ia lá, colocava o puff para ele esticar as pernas, e aí ele falava para mim, Márcio, troca de canal. Ia lá no seletor. Exato. É o que você acabou de falar, da mobilidade. Até nisso a gente tinha mobilidade. Olha, mexe na antena, põe o bombril na ponta. Isso. Tudo isso era móvel. E as televisões mais antigas eram aquelas que você girava igual sintonia de rádio, né? Girava e alguns depois começou o botão. Sim, eu peguei essas TVs ainda. Aí Manchete, né? Gazeta, Cultura. 5, 6 canais. Globo, TVS. Hoje a gente tem 150 e acha pouco. Olha só, é verdade. Isso bobear não assiste. Não assiste nada. Então a mobilidade dessas crianças era irrisória, porque também a violência em centros urbanos, a mobilidade urbana começou a ser comprometida nas ruas. Sim. Então se perde a rua, perde a vivência motora que a gente tinha. Jogar bola na rua, gol caixote, não era gol grande. Você driblava o buraco da rua e o seu adversário. Às vezes uma moto passava pela gente, polícia e ladrão, esconde-esconde, e tudo. E a relação interpessoal, né? Eu conto muito, eu dou um exemplo, né? Meu filho mais velho, quando começou a namorar, a gente levou para almoçar, ele e a namorada. E aí a gente tá aqui, aí eu dei uma zapiada, tava os dois assim, né? Isso já faz uns 10 anos, ele tá com 23. Aí eu olhei assim, você é linda. E ela respondeu, você também é. Eu falei, meu irmão... Um do lado do outro. Exatamente, olha pra ela aí, meu irmão, sabe? Porque na nossa época, quantos fora a gente tomava, os paquera, ia na rua lá, bailinho. Não tinha essa coisa do direct, né? Então a relação interpessoal e a relação da vivência motora foram perdidas, foram diminuídas. Mas isso é fato. Às vezes eu tô em casa e minha filha tá no quarto, gente. Aí ela manda, mãe, eu falo, minha querida, você não está no mesmo apartamento que eu, vem até o meu quarto. Como assim? É demais, né? É um absurdo. E aí eu falei, a capoeira é uma coisa fantástica, porque ela é uma modalidade que envolve todas as articulações móveis, semimóveis, todos os grupamentos musculares. É uma relação de esporte de oposição, eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que me relacionar, bater palma, cantar junto para incentivar, tocar os instrumentos. Uma série de coisas envolvidas ali, né? Vai dar certo. E aí com embasamento, né? Na faculdade eu pegava tudo da teoria da faculdade, já jogava para o meu trabalho, que era o estágio vivo, profissional. Foi o que me pagou a minha faculdade, essas aulas em escolas particulares. E aí a gente começou a pensar nos desafios. Um ano depois, eu tentei inserir a capoeira numa instituição chamada GALP. Você deve conhecer. Grupo Amigo do Lar Pobre. Famosíssima, crianças em estado de vulnerabilidade social no bairro da Vila Nova, no Paquetá ali, centro, né? E eu cheguei, imagina só, estava no 2º ano de faculdade, 18 anos para 19. E a molecadinha ali era só meninos, porque a contrapartida cruzada das irmãs católicas era só com meninas, o GALP era só com meninos.
E era muito pequena a instituição, por isso que não trabalhava 2 gêneros. E eu, poxa, o molecada tinha 14 anos. Eu tinha 17 para 18. Era muito próximo. Isso você sabe. Quase um irmão mais velho. Com certeza, vincular também era bem mais fácil ali, né? Sim. Porém, o adolescente, você sabe que é um cara contestador. Desafiador. Aí Não é uma coisa via com certo... tão divina assim. Tudo questiona. Não via você Exato. com tanto respeito, vamos dizer assim. É isso, falou tudo. E eu chego lá para trabalhar com corpo, educação física, não com a capoeira. Tanto que a capoeira era proibida lá. Olha, capoeira não, se a gente sabe que você é capoeirista, a diretora falava, não queremos, hein, porque aumentou a agressividade deles. Um cara veio aí dar aula uma vez, começaram a brigar mais na rua. Aí eu falei, pô, uma pena, porque ela propriamente para não fazer isso. Pelo contrário, Para né? disciplinar, para controlar. Mas tudo bem, educação física. Só que eu era um cara muito ativo, eu não dava só aula, eu fazia aula junto, jogava bola junto e tal. Aí numa outra de jogando bola, caía no chão, às vezes uma dividida, tal. Aí eu voltava numa acrobacia, um pulo e tal. Aí os caras, pô, que legal isso aí, hein? Falei, então, legal. Eu faço uns movimentos. Aí um dia eles me viram numa roda na praia. O Márcio, tio Márcio. Até capoeira. Falei, pô, ensina a gente. Falei, então vamos fazer o seguinte. Eu vou ensinar só a parte acrobática e musical, mas escondido da diretora, hein? Olha só. A história da capoeira é essa. Sempre foi descoberto. Sim. Aí nós fizemos. Aí quando foi a festa final, eu bolei uma apresentação sobre a escravidão. Aí eles entravam dando salto. E a habilidade que eles tinham, porque eles brincavam na rua, diferente da criança da escola particular. Eles tinham mais facilidade, foi o que você comentou. Sim. E aí foi um sucesso assim. E eu entendi aquela proposta, que eu era importante para os caras, justamente por causa disso aqui, ó. Essas fitinhas que estão aqui. Pô, quanta fitinha que você tem. Olha que engraçado. Eu cheguei uma vez com uma fitinha meia rosa, meia vermelha, assim. Ficou rosa de tanto ir no mar. No tornozelo que eu tinha me machucado. Quem me tinha me dado foi o mestre Parado. Ó, põe essa fitinha aí para ter um axé. Axé é uma energia positiva. Depende da religião que cada um acredita, é uma coisa positiva. Aí eu coloquei. Eles tiravam sarro. Fitinha rosa, que história é essa? Adolescente, normal. Naquela época, umas brincadeiras meio gerofóbicas, mas você entendia. Aí eu expliquei para eles, não, essa fitinha é isso, tem uma energia, foi dado pelo mestre e tal. E ele já estava naquela pegada minha de, pô, que legal, pô, vamos lá. Pois bem, na outra aula, fui formar fila, e a gente tinha toda aquela organização e tal, e eu falava, poxa, não é porque tem a carência financeira que não vai ter idoneidade, sabe? Sim. Responsabilidade, postura. Os princípios, os valores, eles vão vir Perfeito. da mesma forma. Exato. E a instituição, ela dava corte de cabelo, banho, asseio pessoal. Não. Aí eu falei, poxa, na minha aula tem que estar assim, corta a unha, e eles iam. Aí quando eu comecei a perceber, na aula seguinte, que eles me viram com a fitinha, de 25 alunos, 20 a 23, colocaram uma fitinha Olha da só. mesma cor, no mesmo pé. Como que você se sentiu nessa hora, Márcio? Olha, tô arrepiado. Não é o ar-condicionado, não é. É a emoção de estar relatando esse fato para vocês. Que bacana, né? Aí isso mudou minha chave. Falei, poxa, eu quero ser isso. Eu quero ser educador. Eu não quero ser educador físico ou profissional de educação física somente. Eu quero ser educador. E fazer a diferença, né? Exato. Fazer a diferença Eu acho na que vida. profissional, ele pode ser bom, pode ser ruim, ele cumpre. Eu quero ser mais. Eu sempre falo que oferecer um serviço de qualidade é obrigação de todo mundo, independente do que área você esteja. E aí, o grande diferencial disso é você fazer a diferença. É isso. E nisso, nesses desafios que foram surgindo, essa turma me fortaleceu demais, né? Hoje eu tenho gente formada em comércio exterior, gente que... Você ainda tem contato com alguns desses Eu sou padrinho de filho de um, de casamento do outro. Tem uns 2 que fizeram educação física, um inclusive leva um trabalho ainda com a capoeira. Então a gente tem uma... Claro que muitos, infelizmente, a gente perdeu até para poder paralelo, infelizmente é assim. Uma ocasião eu fui ministrar aula em todas as fundações casas. E uma vez eu fui na penitenciária também, lá na P2 do Maitá. E eu encontrei, né, alguns, né? E doeu, né, aquela coisa, mas no sentido que a gente tem que, naquele momento, não julgar e tentar contribuir para aquela ocasião.
E essa molecada, como ela começou a ter uma performance muito boa, levou muito no nosso nome do Capoeira Escola. Então, todas as prefeituras, o pessoal chama, pô, chama a molecada do Márcio, pô, a molecada é muito boa, chama. Aí até a televisão. Aí uma vez, primeira vez que a gente foi para uma TV, aí eu combinei com eles, olha, o Wanda TV vai passar às 6 horas da manhã, 6h15, então a gente vai tomar café na instituição, 5h40, 6 horas, todo mundo pronto para 6h15 a gente ir para o estúdio. Tá bom. Todo mundo dormindo cedo, hein? Aquela coisa, né? Do disciplina. Isso. Aí eu estudava na FEFES, lá no Brasil, que era ali na Aparecida. Sim. Eu tinha um Fusquinha todo bege, uma molecada, cabia 15 lá, no Fusquinha. E era a nossa perua, né? E aí eu falei, poxa, a minha aula acabava 11 horas quase. Eu falei, puta, eu vou passar lá no bairro. Pra ver se os moleques estão no pracinha, porque eles ficavam jogando bola direto. Se esses filhos da mãe estiverem lá, eu vou pegar eles. Aí não deu outra. Quando eu passei, saía lá da Aparecida, falei, pô, vou lá no mercado. Pum, passa. Aí tinha os dois principais que iam abrir a apresentação nos saltos, estavam jogando gol a gol. Futebol, gol a gol. Eu falei, não acredito. Aí eu possesso, abri a maçaneta assim, vem aqui. Aí eles chegaram todos assim, mas eu não falei pra vocês. Aí você vê como que é a vida, né? Como a gente aprende, como a gente começa a aprender a ter humildade e simplicidade como educador. Foi uma das maiores lições que eu tive. Aí um chegou assim pra mim, tio, vou pedir desculpa, mas é o seguinte, meu pai tá separando os papelotes. E se eu entrar, eu vou atrapalhar a conta dele, cara, e ele vai me bater. Aí o outro, pra acabar de vez, minha mãe tá com um cliente. E aí, às vezes, é o Brasil que o Brasil não enxerga. Sim, é. Dos inimagináveis, os transparentes que as pessoas passam e não entendem que na nossa própria região tem esse contraste social. E eu falei, caramba, quem sou eu, prepotente, de obrigar... Ou antes eu chegava, pô, tá cansado? Lógico, não tive café da manhã, minha aula é de manhã. É claro que a tua intenção era melhor. Sim. Você queria o melhor deles. Mas às vezes a gente não imagina o que a gente vai encontrar, né? Aí naquele momento eu pego eles e falei, então é o seguinte, vamos ali na Seara, que é a padaria ali na Senada, eu falei, ó, tomar comer um pãozinho, fazer alguma coisa, depois eu volto. Aí até brinquei um pouquinho de bola com eles para passar o tempo. Aí eu vi o pai já na atividade. Aí falei, olha, eles têm horário, tem como? Ah, não, pode deixar, tudo certo aí, professor, fica tranquilo, tá tudo certo. A mãe depois também apareceu, a do outro. Então, aí eu falei, poxa, como eu sou importante para esses caras nesse momento, né? Eu posso ser um cara que vai dar uma oportunidade, né, deles conhecerem outras. A chance de enxergar um outro mundo que eles não teriam acesso. É isso. Você vai ser o exemplo que eles não conseguiam, infelizmente, ter na relação pessoal e familiar. Aí eu falei, poxa, é isso. Eu preciso. Então, na época, eu era atleta de alto rendimento da capoeira, era seleção santista, pô, salto pra caramba, forma física, você não imagina, FEFES, cheio de gente bonita, jovem, você quer fazer um monte de coisa, barzinho. Eu pensava duas vezes, eu não vou sentar ali na esquina tomando uma cerveja. Se eu quiser tomar, eu até nem gostava tanto, vou lá dentro, ou vou em outra cidade. Porque era jovem quer experimentar algumas coisas. Eu falei, pô, vou abdicar disso. Que eu quero ser o cara, o tio Márcio, vai. Não era nem professor, era o tio Márcio. E foi uma gana, porque eles me imitavam no gesto motor, os movimentos da capoeira muito parecidos com os meus, o jeito de falar, as músicas que eu cantava, a roupa que eu vestia. Eu falei, caramba, que barato. E que importante isso, a tua percepção de o quanto você poderia mudar e influenciar na vida deles. E às vezes, numa coisa que seria normal da tua idade, daquele momento, você abdicou para não gerar uma influência de alguma forma negativa. Porque ele fala, pô, se ele pode, eu também posso. Exato. Né? E de repente, você podia, mas você tinha um controle que talvez eles não tivessem. Exato. E que fazer a mesma coisa de sentar no barzinho talvez degringolasse para outras coisas que eles não iam ter o filtro que você tinha. Então você tem que usar um freio seu para
abdicar. E aí é isso. Legal. E aí, como é que foi o salto para a questão da capoeira para todos, que aí entra a pessoa Isso. com deficiência, Foi. idoso? Então, aí inclusive acho que outro atendido por aqui. Meu primeiro aluno com deficiência chama Cláudio Marcos Coletti. Claudinho. E eu na aula da faculdade tive um mestre em distúrbio do movimento que era o professor Pércio Luiz de Almeida, o famoso negão. E ele falou, poxa, vem comigo, aprende a fazer estágio com ele direto e tal. E aí eu fui entendendo. E aí o Claudinho foi um dia numa aula dele, e aí, capoeira, me chamavam de capoeira na faculdade. Faz um movimento com ele aí. Aí eu, caramba, e agora? Vou tentar. E pegava na mão, vamos fazer assim, assim. Deu certo, e o cara gostou. Falei, gostou? Pô, vai lá na academia, lá do meu mestre Parada, eu que tô dando aula lá, vai lá. Ele foi. E aí eu comecei, falei, caramba, peraí, eu vou ter que estudar. O que é paralisia cerebral? O que é uma anóxia? Né? O que é, poxa, Surgiu atáxica, um universo aí exocenética, vou estudar cada um. Aí comecei, falei, vou estudar. Então se eu desenvolver dessa maneira, preciso fazer um alongamento passivo, para ele ser passivo a minha força. Não adianta ele mesmo ativar o fuso muscular. Comecei a adorar aquilo. Falei, nossa, é isso. Aí começou os desafios. Aí começou o Claudinho ser a cereja do bolo das apresentações. Porque a gente entrava, vocês viram capoeira, os saltos, os parafusos, mas eu parava, agora cereja, Claudinho, pum, aí ele entrava, do jeito dele, devagar, e daqui a pouco ele já estava levantando a perna, e a perna dele era um palmo no chão, daqui a pouco já estava na altura do quadril. Fantástico. Foi absurdo. Assim, falei, nossa, olha como a capoeira bacana, tem uma potencialidade. E aí eu já tinha visto um trabalho do Mestre Sombrinha aqui no Guarujá, maravilhoso, muita boa vontade, mas ele não tinha um recurso científico de justificar, ou talvez até de explorar mais. Né? Eu falei, vou fortalecer esse elo, preciso, né, mais embasamento. Aí foi que algumas escolas de educação especial começaram a fazer convite. Aí eu acho que eu passei por todas de Santos. A PAI, 30 de julho, NAPNE. Você plantou uma sementinha Evolução, em todo mundo ali. Exato. No Edmeia você chegou a fazer lá também? Em Santos? Em Santos, Carmelita. Carmelita, isso, Carmelita. Carmelita. Isso, Foi em todas praticamente ali. E foi uma experiência. A maioria das escolas de educação especial, deficiência intelectual, sim, mas alguns com sequela, deficiência motora, ou outros, que aí a gente foi tendo essas experiências. Aí bolou, aí falou, precisa do capoeira para todos. Aí ali surge, meados de 97, com o Claudinho me dando esse choque. Esse projeto muito bacana, né? Que iniciou e... Sem te cortar, mas te cortando, é que o assunto, né? Muito interessante. Todo mundo quer falar. Conversar. Eu queria até falar sobre uma coisa que é bem interessante, que você fala sobre a questão das inteligências. Sim. E visando essa questão, quando você iniciou para todos... Né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma coisa bacana, Reginaldo, que as pessoas vão querer saber. Legal. Até para as famílias terem ciência de como a capoeira pode mudar a vida de uma criança. Porque a capoeira é uma arte que engloba de tudo. Talvez seja a arte marcial mais completa. Porque ela tem a questão da musicalidade, que as outras não têm. A conexão com a natureza, com os sentidos. Ela acaba indo... Verdade. Mais profunda e, infelizmente, talvez não seja tão valorizada, né? Infelizmente. Olha, é engraçado como a história das pessoas com deficiência se misturam com a história da capoeira. Vocês vão entender a minha versão dos fatos. A gente sabe que o desenvolvimento social das pessoas com deficiência começa muito lá atrás, nas grandes civilizações, quando eles eram sacrificados, excluídos. O período da exclusão, de acordo com Romeu Sasaki, Maria Teresa Mantuan e outros, tantas referências que a gente tem aí. O negro escravizado era essa exclusão, né? Era maltratado, guerras civis nas Áfricas transformavam aquele que perdia como escravizado. Isso não era uma coisa só do negro, e sim de qualquer outra etnia ou civilização. Você tinha lá, né, na Grécia Antiga, na Roma, eunucos e outros, os hebreus foram os primeiros escravizados. Então a gente tinha essa situação, não era isso é bom a gente aproveitar esse grande veículo de comunicação para a gente deixar bem claro. Negro não é sinônimo de escravo,
né? Por isso até que a gente fala negro escravizado, ou africano, afrodescendente escravizado. E aí a gente vê essa exclusão iniciar com esses dois tipos de populações. E depois a gente vê a questão da segregação, né? Olha, você vai ficar na senzala, ou vai trabalhar dessa maneira, ou depois da abolição, ó, não tem espaço para vocês, se virem, tá certo? A abolição da escravatura, a proclamação da República e a criação do Código Penal, 1888, 89, 1890. Nesse período, a capoeira já existia lá atrás. Por quê? Porque o escravizado queria sair dos canaviais, da fazenda de cana-de-açúcar ou da colheita de café e buscar uma igualdade e liberdade. Aonde? Nos quilombos, comunidades que tinham essa finalidade. Palmares, o mais famoso em Alagoas, e o segundo mais famoso, atenção, Jabaquara em Santos. Temos que falar isso. E a gente não valida isso. Eu vejo, falo até para as autoridades que a gente tinha que ter uma réplica do quilombo de Jabaquara aqui, que viraria um grande turismo, afroturismo fantástico. Valorizar a história. Exatamente. Valorizar a história. Pois bem, ali, nessa ida para os quilombos, os escravizados fugitivos se escondiam numa mata para não levar o capitão do mato. O feitor era aquele que dominava o trabalho e castigava, e mandava os capitães do mato correr atrás dos fujões. Quando chegava na mata, eles se intocavam numa mata rasteira e deferiam golpes como cabeçadas, coices, chutes, saltos, esquivas muito ágeis. O capitão voltava e se explicava: é muito difícil pegar o negro da capoeirá. Capoeirá, na língua tupi-guarani, é mata rasteira. Caá, mata, poeirá rasteira. Quem nunca cantou quando criança? Escravos de Jó jogavam caxangá. O que é o caxangá? Caá, mata, xangá, comprida. Caá, poeirá, mata, rasteira. E aí a capoeira surge no Brasil. Na África não tinha capoeira. A capoeira chega na África depois de brasileiros levarem. Tinha, sim, danças guerreiras, manifestações como o Nangolo, dança da zebra, que eles tinham esses movimentos parecidos, com batuques ou com barulho. Mas não tinha instrumento na capoeira, não, porque era uma luta, uma arte marcial que surgiu para defender a liberdade e a igualdade. Exatamente. Só vai surgir os instrumentos nessa época que eu falei. Código Penal, 402. É proibido fazer capoeiragem e vadiagem nas ruas. Opa, então pera um pouquinho. Aí eles trazem os instrumentos para fazer em praça pública. Apresentações. E com instrumento já era um ritmo. Aí entra já virou quase uma dança e não uma luta. A ginga. E vocês sabem uma curiosidade interessante? Ginga, que está incorporado em todos nós, brasileiros, que não desistimos nunca, saímos o contorno do sistema, a falta de acessibilidade. A gente tem que gingar muito, né? Ginga é uma palavra que descende da princesa Nizinga, que é uma princesa angolana chamando Dona Ana Souza, e a Ana Souza foi a que mais libertou escravizados do navio negreiro de Angola. Olha só. Em homenagem a Nizinga, surge a ginga no Brasil, que hoje está incorporada não só na capoeira, no samba, no futebol e todas, no brasileiro. É uma palavra do nosso idioma, sim, né? E que tem essa origem. A nossa, basicamente, uma realidade de todo brasileiro, que tem que gingar para sobreviver. E aí a ginga começa, poxa, então isso não é luta. Então, na época até a polícia vinha a cavalo, e no birimbau se fazia um toque parecido com o galope, toque de cavalaria. Que aí ou eles debandavam ou eles gingavam mais. Os caras estão só dançando aí, não serve para nada isso aí. E aí a capoeira foi sobrevivendo. E aí quando ela começa a receber as pessoas, que aí seria o nosso período de integração da pessoa com deficiência, 2 caras são fantásticos para isso, 2 baianos. Que eu vivenciei essa integração lá nos anos 70. Olha aí. Nem se falava de inclusão, era integração. Nada sobre nós sem nós. É isso aí. Aí o Messi Bimba e o Messi Pastinha, baianos de Salvador. Você sabe que na Bahia o recôncavo baiano era um acúmulo de escravizados por causa da quantidade de colheitas de cana-de-açúcar. E aí eles criaram estilos de capoeira. A capoeira precisa melhorar, precisa avançar. Então o Bimba, ele até tira o nome da capoeira, bota a luta regional baiana, porque era proibido no artigo 402. Aí ele mostra para o Juraci Magalhães, que era o governador da Bahia, e o cara se encanta, começa até a praticar um pouco com ele. E ele fala assim, aqui na academia tem que ter uniforme, vai ter uma sequência de movimentos, uma metodologia e outra. Só vem praticar quem tem ou é estudante ou tem carteira assinada.
Aí a capoeira dos vadios que tinha da rua começa a, opa, pera um pouquinho, vamos melhorar. Tomar uma postura. Exato. Até para valorizar mesmo. E a capoeira raiz continua, mas com outro mestre, o mestre Pastinha, que chama capoeira de Angola. E aí na Bahia eles começam a dar tanta força para isso, o governador leva para o Getúlio Vargas isso, Getúlio Vargas recebe o mestre Bimba e conceitua capoeira, primeiro esporte brasileiro. E aí a capoeira começa a ganhar uma proporção. Ele forma mestres, forma outros professores. Há o êxodo rural no Brasil e muitos nordestinos vêm para cá, pro sul, e trazem essa herança. Então a capoeira era uma coisa que todo mundo praticava na rua, qualquer afrodescendente. Tanto que a gente sabe disso, inclusive na história do futebol. O Charles Miller traz o futebol para o Brasil, em inglês. Quem jogava futebol? Quem tinha terno, quem era elite. Os negros não podiam. O que os negros fazem? A várzea. E o jogo da várzea é muito mais legal do que o convencional, porque tem a bicicleta, tem o vôlei. E a bicicleta, o vôlei, o carrinho vem da onde? Da capoeira. Da capoeira. Olha a gama de informação que a capoeira constrói para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento. Então ela evolui nesse processo. Aí eu falei, pô, preciso acompanhar. Aí ela precisava ser inclusiva, porque ela não era. Aí eu falei, pô, vamos estudar, Porque vamos demandava buscar. uma forma física. Aí vamos para o período de inclusão. Aí eu falei, pô, mas para o período de inclusão eu preciso o quê? De embasamento. Vamos buscar. Aí eu conheço, através do professor Marcelo Airas, que foi um dos criadores, inclusive, da escolinha do surf do Cisco, foi meu professor na faculdade de psicomotricidade. Olha. Falei, poxa, aí ele me apresenta Harvard Gardner, neurocientista maluco. Ah, esse cara é maluco. Imagina, todo mundo é inteligente, como? Aí vê as inteligências múltiplas. Falei, cara, aí começo a olhar aquilo, fico vidrado, começo a buscar mais artigos, mais livros dele. Falei, caramba, a capoeira tem todas. Ah, o cara superestimando a capoeira. Não, eu falei, eu vou provar que tem. Eu vou provar que tem. Aí, pô, inteligência corporal. Pô, o domínio do corpo que a gente tem, flexibilidade, equilíbrio, agilidade, pô, tem todas as valências. Exatamente. Ah, inteligência espacial, que o automobilista tem. Pô, a capoeira tem. Aqueles chutes que a gente chuta sem bater um no outro. Pô, a linguagem. Sincronia de movimento. Exatamente, é maravilhoso. Inteligência intrapessoal. Noção do corpo, do espaço, né? Exatamente. Intrapessoal. A vergonha de eu ir na roda, todo mundo tá me olhando. A vergonha de eu cantar, tocar o berimbau no microfone. Né? Essa emoção que eu gero. Ou um tombo que eu tomei do cara. Será que eu vou... Interação social. Não, vou saber o momento certo, num outro dia, sabe? Interpessoal, que é, pô, o berimbau tá tocando, então os outros instrumentos acompanham. Para dar força, todo mundo bate palma. Olha a cooperação. E outra, eu vou jogar hoje capoeira, eu não vou lutar, eu vou jogar eu vou atacar, mas causando um perigo, mas com mais cuidado, porque eu dependo dele para ser um jogo bonito. Aí vai, inteligência naturalista, eu mesmo faço meu instrumento ou reciclado ou de matéria-prima da natureza. O africano era um cara que tinha inteligência naturalista, porque ele sabia percorrer a selva, como o indígena tem. Inteligência contextual, a história da capoeira, e aí vai, gente. Tem muita coisa. É maravilhoso, porque a gente conceitua a capoeira com essa metodologia. E nesse praticamente 30 anos de estrada aí, certamente você já vivenciou histórias de pessoas, né? Das mais variadas, porque é importante frisar que você, no Para Todos, né, tem a questão da deficiência que envolve as várias formas de deficiência. E aí te exige também, como mestre, um saber diferente, porque você não está falando com um público uniforme. Dentro de uma mesma deficiência, cada um tem potencialidades diferentes e você lida com diferentes deficiências, né, que também te exige... Que histórias você tem, assim, que possa trazer pra gente? Certamente são muitas, mas, assim, algumas que você acha que sejam legais, assim, de trazer, que te marcaram. Olha que barato, tem muitas mesmo. E, inclusive, a gente está fazendo um documentário para ano que vem, com 30 anos, a gente tentar apresentar. Que legal. Esse ano já vai ter uma prévia, até um edital que a gente conseguiu ser pleiteado via a Prefeitura de São Vicente. É um curta de 15, 20 minutos, que já é um spoiler para um grande documentário. A gente vai até aproveitar essas imagens. E é um barato, né? A primeira foi uma muito curiosa, com um amigo nosso, do movimento da deficiência, que você conhece bem, nosso amigo Luciano Marques. Uma figuraça, né? Foi presidente do CONDEF em Foi, Santos. era um cara muito legal, muito bacana, lutou muito pela gente, né? Uma vez eu dava aula no Sesc, porque o meu mestre, meu primeiro professor, dava aula lá, e às vezes eu puxava, né?
E aí tava tendo aquele Fitness Brasil, Sim. famosíssimo, aquele congresso de educação física, né? No Sesc. Aí o Pércio foi dar um curso, e eu inclusive fui participar desse curso, só que no intervalo do curso eu ia para minha sala da aula lá de capoeira. Aí o Pércio leva o Luciano Marques para me conhecer, porque o Luciano jogava basquete na época, uma hipertrofia que legal, uma habilidade pela Difisa, depois pro Cubatão, e aí ele ia falar sobre fazer uma dinâmica com a gente na cadeira. Aí ele leva lá na sala, e aí na sala eu tô explicando a aula, tal, tô fazendo as coisas, inclusive tinha pessoa com deficiência já naquela época, era 98, se eu não me engano, 97, tava começando aquele projeto com o Claudinho, entre outros. E aí eu tô lá e eu vi que ele tava lá, eu já, né, cortei o peixe olhando pro gato, tal. Aí eu tô falando, e é uma fala, não foi de proposital de nenhuma maneira, e a capoeira para todos. Quando eu falei, aquele homem deu uma puxada na cadeira, assim, uma tocada. Como é que é? Pera um pouquinho. Você tá falando que a capoeira é para todos? Imagina, não sei o que lá, começou a dar um debate. Ele é meio truculento, meio brigador pela causa. Eu falei, não, é... como é que eu vou jogar capoeira então? E eu posso? Aí eu já digo, lógico que pode, os instrumentos, tão importante quanto os movimentos, você vai tocar tabaco, bandeira, não, mas peraí, mas eu quero jogar, e aí, como é que faz? Eu falei, ah é? Aí larguei os instrumentos, fui pro chão, então bem, vamos? Aí ele, eu falei, aí todo mundo parou, mó silêncio. Aí ele, hoje ele relata isso, né, que ele vai nas minhas aulas hoje, porque eu convido ele para fazer uma experiência com os alunos meus. Aí ele fala, porra, se eu não fosse, tu ia ganhar, cara. Eu falei, eu vou até o final. Aí ele sai... Vou mostrar que ele tá errado, ele na ótica dele, né? Aí ele sai, aí eu, com toda a humildade, falo, poxa, a gente não se conhece, queria saber um pouquinho de você. Fiz uma mini anamnese. Como é que é a tua mobilidade de tronco? Como é que é? Olha... tem um pouco de equilíbrio e tal, mas aqui, se eu cruzar a perna que nem Buda, eu consigo estabilizar. Então vamos jogar assim, jogar com os braços, beleza? Aí toca aí, fulano. Aí começamos, balançar o corpo, aí eu atacava, ele esquivava. Teve uma hora que esquivou e bateu o braço, ele deu uma desequilibrada, foi pro chão assim. Aí eu falei, parou? O que aconteceu? Eu parei e perguntei, tive a humildade talvez de, não, sabe o que é, Bruce? Eu tenho um lado que eu tenho um pouquinho menos de equilíbrio. Falei, então, como é que nós vamos fazer? Um braço só? Então, um braço só. Aí eu virei outro braço, fiquei com o braço só. A gente jogou capoeira com o braço só. Eu atacava de um lado, ele esquivava. Eu vinha de frente, ele ia pra trás. E aí a gente ficou ali uns 2, 3 minutos jogando, a galera toda. Olha que legal. E aí foi, né? A partir dali a gente virou melhores amigos. Ele me ajudou muito, claro, me instruiu muito. Ajudou muito com a experiência que ele tinha como atleta. Depois ele foi pra dança em cadeira de rodas. E até hoje a gente tem amizade. Isso é uma história fantástica. Que aí eu me ligo realmente com o movimento da pessoa com deficiência. Então tudo que tem de evento, pô, Márcio tem que vir, tal, e assim por diante. Com certeza aquele momento foi um despertar para você e para ele. Foi recíproco mesmo. E ali é um start para a gente ampliar a missão. Uma vez eu tô lá na faculdade, e toda a faculdade que me contratam, eu brinco com os reitores, você acabou de adquirir um kit social. Um kit social. Porque eu faço uma extensão comunitária. Sim. Muitas vezes voluntária, claro, depois que a gente vê que dá certo, a universidade apoia em algumas horas aulas e tudo mais. E eu faço isso. E aí eu estava lá numa das Contratou um pacote, não é o Márcio, já veio. Exatamente, o pacote. Já veio o combo. Aí a universidade estava lá na minha extensão, sempre chego mais cedo, eu sou um cara muito organizado, separo a aula, planejo, né, principalmente porque nosso público é muito heterogêneo, cada um tem um estímulo diferente, eu já preparo os educativos, os materiais e tal. Aí eu estava lá escrevendo minha aula na minha mesa, aí entra uma pessoa com andador de base de borracha, devagar, uma senhora, 60 anos, bem magrinha e tal. Aí eu já percebia muita atrofia muscular nos membros inferiores, falei, pô, deve ser pólio alguma coisa. Deu outra, ela sentou, olha, poxa, perdi minha mãe há pouco tempo, vivia com ela, o médico me indicou fazer alguma atividade física, tal. E eu, poxa, sempre quis fazer capoeira, mas sempre foi impossível. Um dia eu estava num evento e o mestre Parada indicou para te procurar. Falei, eu no lugar certo. Aí eu comecei a perguntar para ela as coisas. É um sonho, gostaria, será que eu consigo? Falei,
consegue agora, vamos ver. Agora? Mas eu não vim preparar. Eu falei, não, ou agora ou já. Agora ou já. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E a sala era maravilhosa na época, tinha umas barras fixas. Sim. Eu falei, deixa o andador aqui ficar na barra. Começamos. Aí eu ficava embaixo dela para ela tentar passar o pé por cima. Falei, isso aqui é uma esquiva, chama negativa, você tem que passar o pé numa adução de perna, então a perna vai estar afastada lateralmente, tem que fazer uma adução por cima. Poxa, ela ali foi paixão, Maria Célia. Que legal. Né? E aí a nossa relação, eu e a Célia, a gente pegou uma relação tão forte. Ela tinha um triciclo motor e ela ia para um lado e para o outro com o triciclo, apresentações e tal. E ela virou um dos símbolos do projeto. Aí numa ocasião, infelizmente os irmãos, depois de alguns anos, decidiram vender o apartamento que ela morava com a mãe e não pensaram nela. Se vira. Mas como? Ali que era meu... Vou ter que alugar apartamento? Pô, eu ganho uma pensão irrisória, né? LOAS, Sim. muito pouco, você sabe disso. Caramba, ela ficou em parafuso. Alugou um apartamento na praia, sem organização orçamentária nenhuma. Chegou uma época que ela não tinha pra onde ir. Aí fala com um, eu tive que me meter, não conseguia ficar inerte a isso. Aí ficou com uma amiga e tal, mas ela se assistia que estava incomodando, ainda mais por causa da deficiência, tinha todo um cuidado, um aparato, a pessoa não ficava à vontade. Assim que ela estava praticamente na rua já. A amiga já não aguentava mais, começou a dar umas desculpas, você precisa ver aí e tal, meu marido, não sei lá. Caramba, não sabia para onde correr. Aí foi que a gente começou a buscar, desbravar e eu consegui, por intermédio, sabe, realmente de busca, de compreender os programas do governo federal, Minha Casa Minha Vida, lá no Conjunto Habitacional Tancredo Neves. Consegui, busquei um monte de recurso, de documento, aí consegui arrumar uma casinha para ela lá. Lógico que ficou mais distante, então aí ela acaba perdendo o triciclo, então eu busco ela uma vez por mês para ela poder fazer a atividade. E dentre as diversas deficiências, assim, relata um pouquinho para quem está nos assistindo as peculiaridades que você tem que levar em conta, assim, vai tratar com alguém que tem deficiência física, com o visual, o intelectual, de repente o auditivo, que também deve ter alunos, né? Olha que legal. Em 2009, 2008 para 2009, eu apresento um projeto, dava aula na Unip, de extensão, mais uma vez, aí fica a dica né, dos reitores. E aí o Lar das Moças Cegas aderiu. Falei, quero trabalhar com vocês. Como? Aí eu comecei a explicar. Então, no quadro da deficiência visual, no quadro congênito, essa pessoa nunca teve a oportunidade da luminosidade. Então, ela já meio que se amoldou no processo sinestésico tátil. Perfeito. Mais difícil porque eu não consigo dar uns exemplos do que de repente ela poderia ter visto, né? Formas, espaços físicos, referência. Sim. Agora, a pessoa que adquiriu a deficiência visual, então eu facilito alguns exemplos, porém a parte psicológica está muito mais abalada. Sim. Ela não é mais tão autônoma como era. Embora tenha tido as vivências anteriores, mas perder tem causou tem um dano nesse aspecto emocional. E aí eu falei, poxa, a capoeira para orientação e mobilidade não tem coisa melhor. Poxa, eles vão ter uma sensibilidade maior. E por não ter a visão, a audição está mais aflorada. Então o toque do berimbau, quando eu vario no instrumento, quando eu toco mais de um jeito, ou as músicas que eu canto. Hoje a gente está aqui, né, nessa oportunidade maravilhosa. As músicas da capoeira que são cantadas, elas têm significados. Não existe como se fosse um show. Vou cantar essa. A gente entrar numa pergunta dessa. Legal você estar tocando. Que legal, isso aí. Então, para a deficiência visual, isso ficou muito marcante. Por exemplo, tem músicas que eu canto assim, não tá rolando a roda de capoeira ou a apresentação e eu canto. Devagar, devagarinho, o mestre mandou eu jogar de mansinho. Estou dando uma bronca nos caras, porque eles estão jogando rápido demais. E eu estou explicando com toda elegância, sem perder o ritmo e o compasso, que é para ir mais devagar, rapaz. Eu não preciso parar a roda. Vai devagar, não. Eu vou dando a letra. Tem uma forma disso acontecer. É um maestro. É um repentista, né? E um repentista e um maestro. A inteligência você vai musical. Regendo a orquestra. Exatamente. Hora acelera, hora... Exato. E assim Olha vai. que legal. A mesma coisa, ligeiro, ou
Quando eu sei que vem um cara meio de outra capoeira perigoso, cuidado, moço, que essa fruta tem caroço. Cuidado, moço, que essa cobra ali morde, senhor. Então eu vou dando os avisos e eles vão pegando. E na deficiência visual, o pessoal muito rápido nisso, né? Sim. Então a gente não enxerga a deficiência, enxerga a virtude. Né? Potencialidade. Exatamente. E eu acho que aí você faz até um incentivo aí das pessoas que estão ali envolvidas ter uma escuta ativa. Exatamente. Né? Tem um amigo meu que fala, né? A minha limitação não é o meu limite. Exatamente. E eu preciso buscar isso neles. Eu preciso enxergar qual a inteligência múltipla esse cara tem. E não a deficiência, não a característica que ele tem. Eu preciso buscar o que ele tem. Então, na deficiência visual, eu vou trabalhar com sinestésico tátil. A minha roda de capoeira, ela tem colchonetes para as pessoas sentar, que é mais gostoso, mas para a pessoa tatear, para poder chegar onde está o berimbau. O berimbau ele vai ouvir, ele vai tateando todo mundo, até chegar no espaço da meia-lua aberta, onde estão os instrumentos. Ele vai se encontrar com o outro na frente e vai cumprimentar. Eles sabem que eu bati o berimbau de um jeito, já saíram 2 e é a vez dos próximos. Na meio da roda, eu faço um X, ou um sinal de mais, em alto relevo, como são as linhas do goalball, por exemplo. Sim. Então eu vou botar uns barbantes bem grossos, passo uma fita bem grudante, bem legal, e eles vão situar. Quando a linha tem a intersecção, eles sabem que é o meio da roda. E eles vão tateando. Uma forma de eles se orientarem Se orientar ali. com o pé descalço, mão e assim por diante. Eu tenho um amigo já falecido, era um senhor, e ele era deficiente visual adquirido. Ele ficou cego por volta dos 20 anos Certo. e tal. Já tinha uma deficiência, uma redução, né, da acuidade visual grande, e aí numa briga de rua acabou afetando e ele perdeu a visão. E era mó barato que ele morava sozinho, né? E a casa dele era impecável. Caramba. Ele limpava, porque ele ia sentindo com os pés a sujeira e varrendo, e com a mão ele ia tirando o pó. Ele cozinhava, ele fazia tudo sozinho. Na época que as leis ambientais não nos escutem, não era proibido cortar bambu, né? As melhores varetas para fazer pipa, posso dizer, do Guarujá, eram confeccionadas por ele. Ele fazia gaiolas de passarinho, Caramba. tocava sanfona, violão, pandeiro, tudo de ouvido, porque ele não, mesmo tendo ficado cego um pouco mais adiante, ele não teve a oportunidade da aprendizagem quando criança, quando jovem. Ele foi aprender tudo de ouvido, já adulto e mais velho, né? Era muito, muito legal, assim, e era um barato que a molecada ficava tudo no entorno dele, né? Sim. Era um amigo, de fato, era um senhor, né? Tinha 30, 40 anos mais que a gente, mas o sobrinho dele é muito amigo meu até hoje. Caramba. A gente sentava em volta e ele contava as histórias, e a gente brincava, e ele tocava as músicas. Chegou um tempo que a gente fazia, no aniversário dele, a gente fazia festa. Olha, a molecada se juntava e fazia festa para ele. Que legal, né? Que bacana. Não, na deficiência visual seria esse processo pedagógico. Na deficiência intelectual, a gente entende o seguinte: muitos dos indivíduos vão ter uma idade cronológica diferente da idade mental. Então, a abordagem é diferente, muitas vezes a atividade lúdica, a intensidade do exercício, a gente pensa em cada quadro, por exemplo, síndrome de Down. Eu sei que são hipotônicos. Ao mesmo tempo, muitos têm tendência a doenças coronarianas, espaçamento atlantoaxial, e assim vai. Né? O transtorno espectro autista, o cérebro funciona diferente do meu, são sinapses mais diversificadas e instantâneas. Então eu vou dando outros tipos de estímulos, respeitando a hipersensibilidade. Esse é auditivo, então é um fone. Esse aqui é visual, o refletor da quadra, então vamos usar um boné. Mas a capoeira pode usar boné? Para todos pode. O importante é o indivíduo, não a tradição. A tradição a gente vai adaptando. Então a gente vai conceituando dessa maneira. E é legal isso, esse teu olhar em relação às pessoas que podem ter uma desordem do processamento sensorial que a gente fala. Isso. Que é justamente os sentidos não estarem conseguindo se organizar com a informação que recebe e processar isso de uma forma adequada. Então é legal que vocês tenham um olhar da limitação de cada um. Isso. Se é questão visual, o que eu posso fazer para melhorar, né, para essa criança ou para esse adulto conseguir executar isso, participar disso de uma forma efetiva
e que ele consiga, não Perfeito. precisa se modificar, né? Isso. Eu vou ter que me adaptar? Não, você faz a adaptação do ambiente para aquela pessoa. É o princípio da inclusão. É isso. É o meio se adequando para que a pessoa possa Exatamente. estar ali. E não a pessoa tendo que, de alguma forma... É um olhar Sim. muito Dá seu rico jeito, e muito né? importante. Muito Que muitas importante. pessoas vejam isso e Que bom, repliquem, Por favor. continuem. Já na deficiência física, dependendo de cada quadro, a gente vai adaptando com os recursos, de repente, locomotores que essa pessoa possa utilizar. Seja a prótese, ou seja na cadeira de rodas, vamos jogar na cadeira, ou no solo, se ela tem a possibilidade, se o solo é insípido, se não é insalubre. Na questão de muletas, a gente pode utilizar, às vezes, com apoio de algum exercício, ou com apoio de outro, ou de mãos dadas. Então, a gente vai variando as possibilidades locomotoras que ele pode proporcionar. Muitos movimentos de membros inferiores, se ele não possui, eu transfiro para os membros superiores. O importante é atacar, aprender a se defender e ter essa linguagem corporal em conjunto. Agora, na deficiência auditiva, eu não tive tantos alunos, mas tive alguns sim. Então, o que a gente fazia? Ia começar a aula, ele, se fosse com som eletrônico, eu pegava ele, colocava a mão na caixa, Parecia ele sentir a entender para vibração. sentir a vibração. Se era som ao vivo, que era melhor, a mais vibração, ele segurava no atabaque 2 minutos, ficava ali, a gente fazia um som para começar, e na cabaça do berimbau, para ele entender. Aí ele ficava com aquilo. E descalço, se o chão fosse de madeira, melhor, que propaga a irradiação da vibração. Eu trabalhava sempre de frente para ele, para trabalhar a leitura labial, e hoje eu sei um pouquinho de Libras, né? Então eu também que transferi essa questão. Eu enviava tanto para o aluno com deficiência visual quanto para o aluno de deficiência auditiva o plano de aula antes, prévio, para ele se programar. No visual eu mandava em texto de Word, que aí eles tinham 2 Vox que traduzia em áudio, e para o auditivo, escrito mesmo, também com algumas imagens para ele entender qual é o processo. Então isso facilitava a preparação para a aula, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. E eu tenho casos de deficiência múltipla. Inclusive um outro atendido por vocês aqui há muitos anos atrás, é Cláudio Valério Ferreira Júnior, Claudinho. Inclusive, mãe dele maravilhosa, Dona Mildes, bem baixinha assim. E o Claudinho tem uma sequela de paralisia cerebral com a triplegia. Além disso, tem a deficiência intelectual e a deficiência visual parcial. E ele é absurdo, né? Eu vou deixar até o link com vocês, depois se vocês quiserem replicar. Uma apresentação que a gente fez no Teatro Guarani, um cara... Eu tive que educar ele mais para o lado que ele tinha uma visão um pouquinho mais preservada, otimizar o processo do membro superior que ele tinha mais facilidade, entender que ele poderia se ausentar da cadeira e ir para o solo, onde ele ia ganhar mais repertório motor. Então, um exemplo. E um exemplo bacana, e já falamos sobre isso antes, que é não dizer o que a pessoa não faz, mas é o que você acabou de dizer. Tudo que ele pode fazer. Exatamente. E enfatizar o que ele pode, o que ele consegue, o que ele tem. E isso que é o importante. Isso aí, obrigado. A gente está chegando ao fim desse primeiro bloco do Papo On Podcast. Eu acho que está sensacional. Talvez seja das entrevistas que nós fizemos agora, aquela que retrata mais o espírito do que a gente busca no Papo On, que é essa questão da valorização da pessoa com deficiência, da oportunização, dos temas que têm relação com a instituição, né? Acho que a gente está que abrindo um horizonte imenso. Tenho certeza que todo mundo que está nos vendo e vai continuar nos vendo está gostando muito. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Tá gostando? Então compartilha com alguém que também vai gostar. Espalhe essa ideia. Quanto mais gente, melhor. Vamos juntos fazer a diferença. Estamos voltando com o segundo bloco do Papo On Podcast, entrevistando o mestre Márcio, né, que articulou e é o idealizador do Capoeira para Todos. Importante a gente enfatizar que este podcast é uma iniciativa do CRPI, né, que é o Centro de Recuperação da Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá, uma entidade com 61 anos de atuação na área da reabilitação e da inclusão da pessoa com deficiência. E você que está nos assistindo, que quiser contribuir com o trabalho do CRPI, também pode fazer acessando as nossas redes sociais, né? Tem várias formas de você contribuir conosco. Então fica aí também o
essa dica, né? Para você que nos segue, que nos acompanha também, passar a seguir, acompanhar e contribuir com o trabalho do CRPI. E aí a gente conversando aqui no intervalo, surgiu até por dica do Luciano, né, que está conosco aqui nessa empreitada na produção, na edição, de deixar um pouco mais claro assim para as pessoas que estão nos assistindo de como que um pai ou a própria pessoa com deficiência, que ela mesma já seja maior de idade ou já tenha uma autonomia, como que ela faz para se inserir num dos núcleos do Capoeira para Todos aqui da Baixada Santista? Muito bem. Primeiramente, ela é realmente para todos. O objetivo que você tiver na prática da capoeira, ela vai te atender. Ela pode buscar apenas uma questão para a criança no esquema corporal, de um desenvolvimento de noções de força, equilíbrio, flexibilidade, mobilidade, agilidade, velocidade e coordenação motora em geral. Posso fazer capoeira para, de repente, o lado musical me aflorar, porque a gente tem a prática do birimbau, pandeira, atabaque, agogô, reco-reco, os cantos. Eu posso fazer capoeira para me socializar, sim. As atividades são sempre em duplas, em grupos. Você vai conhecer pessoas de várias etnias, de diferentes maneiras. Realmente é um quilombo cultural que a gente chama, é para todos. Nossa aula é um barato, porque quando eu ministro aulas, eu tenho os adultos, eu tenho o meu pessoal capoeirista, que é alta performance. Ao mesmo tempo eu tenho crianças, pais que vão junto com seus filhos para passar um momento de afetividade, já que hoje se trabalha demais, não tem tempo de passar com os filhos. Eu tenho idosos com mais de 60 anos, 70 anos. Eu tenho pessoas em cadeira de rodas, com deficiência visual, tenho autista que vai ter um momento para se regular, que eu vou correr no meio da aula com ele, enquanto isso está rolando outra atividade para os demais. Então, realmente é para todos. O primeiro momento... E só um parênteses, o interessante disso, porque, em tese, quando alguma pessoa pode achar que o Capoeira para Todos, de alguma forma, vai estar fazendo com que as pessoas atípicas, vamos dizer assim, elas vão estar numa roda específica, num ambiente específico. Não é isso. Não é isso. Vai estar todo mundo integrado. Exatamente. Acho que isso é um outro diferencial. Isso. Que você pratica a inclusão, né, nesse Exatamente. aspecto também. A gente tem núcleos que é dentro de instituições. Aí o público que a instituição trabalha, a gente adapta. Como a gente tem o Capoeira para Todos nas nossas sedes. Por exemplo, na Universidade de Santa Cecília, essa é como se fosse a nossa sede principal. Todas as terças e quintas, 19 horas, a gente tem esse atendimento aberto para todo mundo. E a universidade é bem acessível, é no próprio plano, no térreo, uma quadrinha que é totalmente fácil para a gente poder ter essa possibilidade. Nesse primeiro momento, a pessoa entra em contato, vê a disponibilidade de vagas, tem vagas, inclusive umas vagas gratuitas, há outras em ajudas irrisórias, contribuições solidárias, e outras realmente com mensalidades de academia. A gente faz uma anamnese inicial com a pessoa, se ela tem uma autonomia ou com o responsável, para conhecer um pouco cada caso, cada adaptação que vai ser necessária para a gente organizar nas nossas estratégias de aula. E ela vem fazer 1, 2 aulas experimentais para ela ver se realmente é aquele ambiente que ela quer. O pai pode assistir, pode estar junto, pode praticar junto, é livre para ele estar junto conosco caso há necessidade do responsável. A gente tem fatores durante o ano que vão facilitar essa motivação e estímulo, são eventos que a capoeira, por ser uma arte marcial, ela tem as suas graduações. Então aquele que quer continuar na capoeira, ele gradua também todo final de ano. A gente faz uma festa onde é feito rodas de capoeira, uma aula geral e rodas com a presença de outros mestres, e eles vão jogar a capoeira com os amigos e com esses mestres, tendo um padrinho ou uma madrinha no final que vai amarrar o cordão para receber essa homenagem. Mas a gente achava que um evento por ano era muito pouco para fidelizar o processo. Então a gente, ao longo do ano, é mais trabalhoso, claro que é para o projeto, para os educadores, para a direção, mas isso que está dando uma diferença. A gente faz torneios para o pessoal também que gosta da área desportiva. A gente fortalecer. Inclusive eu estou escrevendo um projeto para o paradesporto na capoeira. Hoje eu faço parte de uma
instituição mundial, que é a WCF, que é a World Capoeira Federation, e eles já despertaram interesse para isso. Que legal. A gente faz torneios individuais, que é como se fosse um kata, que no karatê faz individual. Capoeira tem o individual, eles fazem uma demonstração performance. dos golpes. E a dupla, a gente faz dupla como se fosse dupla combinada, não é agressiva. Isso em abril, outro em setembro. Durante o ano a gente faz também uma gincana cultural. Essa gincana envolve as famílias, porque são feitas perguntas. Quem foi o Zumbi de Palmares? Quais são os instrumentos da capoeira? São gincanas, de correr, estourar a bola, tem torta na cara. As famílias participam, então. Da história da capoeira. Então eles vão... De repente eu não sou bom no movimento, mas na história eu sou fera, inteligência contextual. Então eu estou valorizando. Aí a gente faz também apresentações culturais. Então, às vezes, tem no teatro, nas praças públicas, em eventos que nem... até convido para quem está assistindo, dia 19 de outubro, a gente estará no Festival do Imigrante. Festival do Imigrante da Secretaria de Turismo de Santos reúne todas as etnias, vários países. E quem vai representar o Brasil é o Capoeira para Todos. Ai, que legal. A gente vai fazer a primeira apresentação é o Brasil, meio-dia, lá no Centro Histórico. Então, a gente vai mostrar exatamente isso. Ali na região do Valongo? Exatamente, vai ser ali e a gente vai estar divulgando. E aí passa para vocês também nos ajudar nessa divulgação. Então, quem gosta da parte cultural da capoeira tem a possibilidade esportiva. Ou, não, quero fazer só para minha qualidade de vida. Também tem. E não necessita diretamente de uma indicação médica? Isso, boa pergunta. Você precisa de um relatório, alguma coisa assim? Eu gosto de receber os laudos. Porque aí com a minha equipe a gente debate. Claro que a gente tem toda uma experiência desses longos anos, entender como... Mas é importante para eu poder debater com a galera e preencher essa ficha. Se de repente essa pessoa fizer um acompanhamento em algum local, exato, que esses profissionais até para ter um trabalho que assistem, integrado, né? Isso, façam porque um relatório. Uma ação vai fortalecer a outra. Exato. Que acho que é legal essa interdisciplinariedade, né? Que envolve não só a parte da atividade física, vamos dizer assim, reabilitacional, como também no ponto de vista pedagógico, de aprendizagem, porque quando você caminha por vários temas, você está abordando a questão histórica, a questão geográfica, tem todas as disciplinas também de uma escola, numa atividade que em princípio seria só física. Exatamente. Né? Mas é bem interessante isso, né? Porque você consegue agregar valor de várias formas. Com certeza. A ideia é sempre essa, ser totalmente interdisciplinar. Por exemplo, até a criança que hoje a gente, típica ou atípica, que estuda numa escola regular, eu vejo que a capoeira deveria estar como componente curricular. Porque hoje a gente tem a legislação 10.639, que virou 11.645, obrigatoriedade do ensino afro e indígena na escola. A capoeira poderia ser uma ferramenta lúdica de eu entender... E que o trabalho lá nos anos 90 na Prefeitura de Santos foi uma precursora dessa legislação. E aí a gente tem a possibilidade de... A minha tese de mestrado foi essa. Eu estudei 2 anos, os 4º e 5º anos de uma escola particular, com a capoeira na grade. Eles melhoraram o desenvolvimento de ciências sociais, biológicas, educação física e artística. Porque a gente abordava na quadra a história. Por exemplo, a gente criou um pega-pega da capoeira, que todos os capoeiristas e ex-escravizados fogem e quem está capturando é um capitão do mato. Aí, o capitão do mato pegar, a pessoa tem que ficar numa esquiva estática, que é o pega-pega duro mole. Aí, para salvar o amiguinho, passa a perna por cima. Então, já está treinando o jogo da capoeira. E, ao mesmo tempo, a cooperação e a história, a contextualização. Então, que divertido. A gente vai fazendo jogos assim, nesse processo. Com essa ludicidade, você conquista as crianças, porque você está justamente... elas aprendem. Não de só a uma capoeira, forma lúdica. A história, a geografia e tudo mais. Que até tem uma das entrevistas você aborda, né? Que a questão da escola ainda está... parada no tempo, que você tem que buscar um outro meio, porque você está numa velocidade e a molecada está em outra, né? Então você, até para você chegar e conquistar, porque você quer que crianças, quer dizer, em algum momento elas querem ficar sentadas, mas na sala de aula não. Aí elas querem estar em movimento e você quer que elas fiquem ali só ouvindo, né? E quando na verdade hoje
todo mundo é ouvinte e gerador de conteúdo, de fala. Então tem que ter realmente essa integração. Tem que ter. Imagina, crianças atípicas com TDAH, TEA, TOD, TOC, entre outros. Poxa vida, como é que vai ficar 4h30 sentado? Exatamente. Eu não preciso estar necessariamente sentado para ter aprendizagem. É isso aí. E você, assim, tem ideia de quantas pessoas você já impactou ao longo desses 30 anos? Porque antes a gente estava falando, neste momento você acredita em cerca de 1.500 pessoas semana, direta e indiretamente. E uma outra questão, você já influenciou e já tem gente reproduzindo esse trabalho em outros lugares, outros países? Porque a capoeira hoje é mundial, né? Ela é um esporte que o Brasil levou para o mundo, né? É um produto de exportação brasileira, a gente pode colocar assim. Mas talvez o mais genuíno. A maior marca cultural que o Brasil tem hoje é a capoeira. São 150 países que a gente sabe de trabalhos que existem, né? É considerado um patrimônio cultural brasileiro imaterial, né? Em 2014, a Unesco tombou o patrimônio imaterial a roda de capoeira. Eu tenho aqui na região, né? Eu não conseguiria dar conta de 30 localidades, né? Eu ainda dou muitas aulas, graças a Deus. Mas hoje eu tenho mais ou menos 10 educadores formados por mim que recebem capacitações semanais. Para poder ser educador do projeto, eles têm que estar se graduando na capoeira, treinando frequentemente comigo, 1 a 2 vezes por semana pelo menos. Todo semestre, nas férias escolares, tem capacitação de temas variados, inclusão, primeiros socorros, tudo. A gente sempre recicla, ou também da parte tradicional da capoeira. Eles me acompanham às vezes quando eu vou, por exemplo, em novembro, a gente tem o Congresso Brasileiro de Capoeira, na USP. Eu sou um dos palestrantes, vou representar a nossa região lá. Eles já se inscreveram, então o pessoal tem que estar antenado para buscar cada vez melhor. Porque, modéstia à parte, é um nome a zelar, né? São 30 anos. Então a gente tem um trabalho muito qualitativo. A gente faz reuniões pedagógicas, faço também reunião individualizada mensalmente com cada um para saber como é que está o humor, o comportamento, as dificuldades. Às vezes não quer se expor na frente do grupo, então a gente tem todo esse cuidado aí. Fora do país a gente não chegou, tem algumas outras cidades. Por exemplo, eu tenho um parceiro hoje em Piracicaba, tem gente que a gente formou, mas perdeu um pouco o contato, que estão no Vale do Ribeira, tem outro estado, mas ainda a gente não chegou. Quem sabe a gente visa aí expandir mais ainda. Vai acontecer. Tem que acontecer, né? Porque eu acho que tem essa equipe é importante, né? Isso, porque dentro da capoeira você trabalha tantos aspectos. Sim. Que é importante ter o conceito disso, como isso acontece, até para replicar para quem está lá. De entender o que está fazendo, o que está acontecendo no corpo, naquele momento, né? A capoeira, ela traz não só a questão músculo-esquelética, tem a questão cardíaca ali, cardiorrespiratória. Vocês têm um olhar nisso também, né, Márcio? Exatamente. Ela é completa, né? Eu acho que ela trabalha o corpo e a mente de uma maneira sensacional, sem falar questão espiritual, né? Eu acho que a questão religiosa, a gente tem que entender que o Estado é laico, né? Mas a gente entende os valores humanos. Acho que qualquer religião prega isso, né? O auxílio ao próximo, o amor, a fraternidade, a harmonia. Exatamente. É o que a gente tenta proporcionar. Assim como as artes marciais de origem oriental, todas elas têm dogmas, têm princípios, né? Tem bases assim, né? de formação. Quais são, nesse mesmo aspecto, os dogmas, os princípios, o que a pregação nesse aspecto, né? Da formação humana que a capoeira traz? E indo nessa linha que você falou, ainda sofre muito preconceito por conta de uma conexão religiosa, né? Sim. Muito bom. Olha, eu entendo que a capoeira, os principais valores que ela tem no seu contexto histórico que se propaga até hoje é a humildade, a simplicidade e a igualdade. Infelizmente, a gente só tem que entender que cada um entende de uma maneira dentro do mundo da capoeira.
A gente só tem que agradecer os grandes mestres que foram baluartes e precursores dessa arte. Aqui na região da Baixada Santista a gente precisa falar do mestre Sombra e do mestre Corisco, que ainda estão vivos e precisam sempre estar sendo ressaltados e homenageados. Porém, a gente perdeu a oportunidade da gente ser uma potência em desenvolvimento social, esportivo, cultural, uma verdadeira ferramenta de cidadania. Porque há muita desconexão entre os capoeiristas. Tem gente que ainda entende que a capoeira é luta, tem gente que entende que a capoeira é só acrobática. Na verdade, ela pode ser tudo isso. Ela tem várias versões. Tanto que eu souber respeitar a individualidade biológica e social de quem eu estou propondo Sim. isso. Então, a gente perde, principalmente por nossa causa, né? E aí cada um entende de uma maneira. Eu faço capoeira para virar corajoso e sair na mão. Então vai no UFC, se tranca lá na jaula e lá é a oportunidade melhor para você desenvolver esse trabalho. Infelizmente a gente sofre isso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vive num país infelizmente racista. E a capoeira, por descender da cultura africana, a gente ainda sofre tudo isso aí. Eu lembro em 96, estava na primeira reunião de pais do projeto, numa escola particular. E aí uma mãe levanta a mão assim, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Meu filho vai baixar o santo quando você começar a tocar o tambor? Aí eu respirei e falei, olha senhora, em primeiro lugar não é tambor, atabaque é um instrumento árabe, não é africano, por isso que é al-tabaque, virou atabaque. E tambor tem em todo lugar, inclusive no Japão, né? Tão importante. E não é baixar santo. O nome da religião de matriz africana ou é candomblé ou é umbanda, e ela tem uma mitologia tão bonita quanto a grega, que tem seus deuses na natureza, mas é só em termos de conhecimento, porque a capoeira não tem nenhuma relação. A capoeira é para todas as pessoas que entendem o bem. Então, eu mesmo, o senhor entender, na época eu era messiânico. Então eu entrava na roda de capoeira, fazia assim pro meu colega e cumprimentava. Muita gente faz e sinal da cruz. Por que se faz sinal da cruz? Porque o escravizado, na época, era obrigado a ser católico apostólico romano. Na verdade, ele estava lá com um santo ali, mas estava rezando para uma entidade ali que era um princípio da natureza. É a água, é a terra, é o fogo, que seja. Então, não tem nenhuma relação. Tem relação do mestre. Você vai ver mestres na Bahia que bate a cabeça no chão. É o jeito dele. Mas cada um. Eu tenho um grande aluno que é ateu. Se você não quiser cantar algumas músicas, não cante. Porque a gente tem umas músicas que fazem saudações cultural, como uma música de MPB, por exemplo. E viva meu Deus, e viva meu Deus, camará. Só que eu sou ateu, eu não acredito que Deus, mas é uma música, só segue o ritmo. Então cada um tem um significado. Como tem gente que canta para Iemanjá, para... Quantas músicas populares brasileiras assim surgiram? como a música é utilizada em outros esportes, como ginástica rítmica. E Tá tudo bem, não artística, é sobre isso, exato. né? Então é isso. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas para as pessoas. Hoje tem capoeira evangélica, entendeu? Sim, são segmentos que vão surgindo. E que bom, né? Porque Sim. aí são formas de você ir Exato. quebrando os E preconceitos, tem tantas os coisas boas estigmas, para né? falar, tem tantas Exato. coisas É interessantes para as pessoas conhecerem. Mas é que tem esse É viés, importante, né? é importante a gente falar. De alguma forma, e ruim e é preciso abordar, né? O preconceito está implícito porque você vê uma arte marcial de origem oriental não sofre a mesma segregação que essa por conta do peso histórico, né, que você tem, né, de desvalorização. Né? Então, eu acho que entra, inclusive, na questão do nível social também. O pessoal acha capoeira para mais pessoal baixa renda e tal. Não. Hoje a gente procura muitas atividades de fora. Nada contra, acho que tem espaço para todo mundo. Mas, por exemplo, CrossFit, atividade legal, impactante, hipertrofia, explosão. Cara, o cara do CrossFit vem perguntar para mim como é que faz bananeira. Ele já faz bananeira desde a época da escravidão, cara. A parada de mão, handstand, no caso deles, para eles é handstand, não é bananeira.
E amar nessa bananeira ainda é mais difícil, porque eu tenho que olhar para frente. E se o cara vier, eu tenho que abaixar o pé e voltar. Olha o controle que eu tenho. Então, às vezes a grama do vizinho é muito mais verde. Mas o problema é nosso. A culpa é do professor que não abrangeu toda essa possibilidade. Eu fiz trabalhos, por exemplo, em equipes de futebol. O cara melhorou a performance dele porque praticava capoeira. Agregou. Exatamente. Movimentos, força, velocidade de reação, agilidade. Ó, meus filhos, não é porque são meus filhos. O meu filho, por exemplo, o Marcos. Hoje ele é atleta sub-13 do Santos, contrato, firmado, tudo direitinho. Ele está há 3 anos no Santos. Nunca foi para o departamento médico. E é zagueiro, hein? Lateral e zagueiro. Então, são pequenos exemplos que a gente tem que tentar costurar, mas é só com embasamento, como a gente falou anteriormente. Você falou das músicas, né? Surgem sempre composições novas ou são músicas já históricas e tradicionais, consagradas? Como é que funciona? Surgem, a gente estimula isso para o aluno, que é composição de poesia, literatura, verso. Sempre na par, né? A gente, né, por exemplo, você pulava muito no tempo que era moço, já está ficando velho, veja as rugas do seu rosto. Moço rimou com rosto. Então eles têm uma ideia da métrica, isso é matemática com literatura, a gente estimula eles a criar de temas. Né? Isso na escola é muito legal. Mas tem músicas consagradas. Quem nunca cantou? Paranauê, só que não sabe por que canta. Paraná é a fronteira do Paraguai com o Brasil. O Brasil já fez guerra contra o Paraguai, a fronteira do Paraná. E quem ia na linha de frente? Os capoeiras. Iam cantando, Paraná, vou-me embora, Paraná, porque já disse que vou, já chegamos, já lutamos, vamos embora pelo mar, Paraná. Curioso isso, né, tocando nesse aspecto histórico, né, de alguma forma, tão distantes, mas tão próximas, a participação dos capoeiras brasileiros tem algo similar com a participação dos negros americanos na Guerra da Secessão também, Exato. Que eles lutaram pela liberdade, acreditando que quem eles estavam defendendo ia libertá-los e não necessariamente, infelizmente, isso não aconteceu na prática. É isso aí. Né? Eles foram com uma expectativa, um sonho de que ao vencer aquele combate, eles estariam garantindo a liberdade e um olhar diferente da sociedade. Tem muito, até de líderes, onde na América Kunta Kinte, aí aqui no Brasil, Zumbi de Palmares, tem muitas relações que a gente, com certeza. Porque era isso, né? As pessoas vendiam vocês vão lá, lutem, porque se a gente ganhar, tamo junto. É isso. E quando voltava, continuava sendo segregado, menosprezado, sem oportunidade para os guetos, né? Então assim, pontos tão... E que hoje a gente falar isso, mas tudo tá tão conectado, né? Naquela época, não, né? Eles nem sabiam, na verdade, da existência um do outro, né? É isso aí. Mas estavam fazendo caminhos paralelos, é isso aí. Mesmo no desconhecido. Sim. Que barato. E aí a gente entra num outro ponto, né, Dé, que você tinha colocado, que é a relação... Diante de tantos significados, de tudo que é proposto dentro da capoeira, quem está ali envolvido recebe um apelido. E isso tem um porquê e acontece de uma certa forma, não é? Então, isso sempre existiu. Só que os apelidos, às vezes, tinham umas conotações ruins, que era a conotação de alguma deficiência, algum comprometimento. Então, eu aboli. A não ser que a pessoa queira, mestre, me dá um apelido. E aí, tá de acordo com esse? Nem teve um menininho que, mestre, queria ter um apelido na capoeira. Eu falei, tá bom, o que é? Sou rápido. Faísca, tá bom. Gostou? Gostou. Mas hoje eu chamo pelo nome. Por causa do bullying, da questão da exposição pejorativa, o apelido ele pode causar uma ferida. Uma ferida psicológica. E eu, Márcio, no programa Bolívia, é um barato. Hoje eu sei o nome de todos os meus alunos. E é um exercício que eu faço, porque eu sei que eu tenho que respeitá-los. O pessoal que vai assistir, que está assistindo e tal, seja da Unisanta, da Unimes, né? Unisanta, por exemplo, que hoje tem muitos alunos, é um lugar que está com muito aluno. Educação física, eu recebo pelo menos uns 120 alunos por semestre, por ano. Aí nas primeiras aulas eu faço umas dinâmicas.
teu nome, de onde vem, qual é o esporte, blá, blá. Aí o cara falta, vai ser assim, agora tem o nome, né? Então tem que fazer uma dancinha. Né? Aí eu vou gravando, sabe? Aquele lá é da capoeira, aquele lá é do jiu-jitsu. Aí eu sei o nome de todo mundo. Aí o cara, como o Márcio? Aí eu vou falando, ó, fulano, poxa, me chamou pelo nome. E isso é assim nos projetos sociais. Então, essa coisa do nome, saber o nome, poxa, é maravilhoso. É um exercício, às vezes, uso estratégias como etiqueta, alguma coisa, mas é fundamental. Aí eu tiro essa questão do apelido, a não ser que ele queira. Mas isso foi culturalmente. Agora a gente está evoluindo e eu penso tem que ter um tratamento melhor. Entendi. E uma curiosidade, né, que a gente conversou também fora do ar, sobre a questão da oportunidade que nós perdemos até de colocar a capoeira mais em evidência ainda para o mundo, como um artigo genuinamente brasileiro, foram as Olimpíadas e as Paralimpíadas do Rio, né? E aí, com várias federações, vários segmentos, né, várias escolas, isso acabou limitando. Como que se dá a competição? Né? Porque a gente está normalmente acostumado a ver realmente a coreografia, né, as apresentações. É algo como o karatê, em que você entra com o golpe, mas você na verdade não pode acertar de verdade, ou é mais como o judô, que você tem o choque, né? Como que funciona? Então, funciona da seguinte maneira. A gente tem vários tipos de competições ainda hoje na capoeira. A capoeira, ela é hoje uma modalidade dos jogos regionais, jogos abertos, certo? Então, por exemplo, nos jogos regionais, jogos abertos, ela funciona da seguinte maneira. Os atletas vão disputar 2 jogos de capoeira com ritmos diferentes. Ritmo de Angola, mais lento, ritmo regional, São Bento Grande regional, mais rápido. E aí os jurados vão avaliar quem fez maior pontuação. Na minha opinião, eu já fui treinador de Santos, preparador físico, eu não gostava, porque a plateia não entende. Ainda eu fui um dos que solicitei, você tem que mostrar pelo menos a placa, para o pessoal entender, ter um parâmetro de quem jogou bem e quem não jogou mal. Eu não gosto. Hoje existe um segmento que faz capoeira uma porrada. Eu também não gosto, respeito eles, mas eu acho que tem um outro espaço para arte marcial que é o UFC. Minha opinião. E tem um outro que é a Federação Paulista, que faz exatamente isso. Tem um contato, é um contato técnico. O encaixe do golpe, para mostrar minha opinião, a perfeição da técnica. Já participei, inclusive fiz com os meus alunos. Eu vou, talvez um pouco polêmico, para mim é o menos pior. Por quê? O que você acha certo? Eu faço com um projeto algo diferente. Eu vejo o karatê, o taekwondo de uma maneira maravilhosa e eu não preciso provar que a capoeira é mais eficiente ou menos eficiente. Eu tinha que aproveitar a beleza que a capoeira tem. E qual é a beleza? Controle corporal sinestésico. Ela é maravilhosa porque ela tem salto mortal, tem parafuso, tem chutes rápidos, tem esquivas. Eu acho que a gente deveria aproveitar isso, em vez de ter contato. Sim. Por quê? Porque você poderia, em tempos antigos, tinha ginástica aeróbica, que o cara ia sozinho, ou em dupla, ou dupla mista, e fazia as coreografias. A gente poderia pensar em algo assim, tem alguns elementos básicos, obrigatórios, que nem a ginástica artística, e você tem que individualmente mostrar um pouco de estiva, ataque, claro, quanto mais controle corporal você tivesse, melhor, no ritmo que estiver tocando. Em dupla, acho que você poderia jogar com o teu parceiro. Jogo bonito de ataque e defesa, mas vocês já estão tão coreografados que ninguém vai se machucar. É a minha forma de ver, e eu respeito quem não entende. E eu estou buscando isso. Estou dentro hoje da WCF, como falei, e estou dentro da UFCB. A UFCB é a União das Federações de Capoeira do Brasil. E eu vou tentando, no nosso projeto, para as crianças, a gente faz um torneio infantis, a gente está fazendo isso. A gente está fazendo um torneio também, que é de 2 em 2 anos, que esse ano vai ter, inclusive, que é Capoeira para Todos Inclusiva. Como é que vai ser? Um aluno do projeto escolhe um outro aluno com algum tipo de deficiência e tem que definir um jogo bem cooperativo. Entender o limite dele, mas também não ter aquela coisa, e agora? Não. Combinado, organizado, ataque e defesa. E é maravilhoso. É muito legal. E aí tem essa maneira. E como eu falei para você, está saindo do forno.
alguns regulamentos que eu estou tentando criar para passar para frente. Inclusive, o Marquinho esteve aqui, me ajudou em algumas ideias, e eu estou passando para frente. Quem sabe mais para frente possa ter algo assim. Legal. E acho que esse é o caminho, né? Acho que tem tudo a ver com o espírito Sim. do nascedouro da capoeira, né? E não perder essa essência, né? Que é o que o pessoal fala tanto do skate também, né? Que virou olímpico, mas de alguma forma tenta preservar a essência da cooperação, da amizade, de parceria. Na verdade, é adversário, mas você está torcendo por aquele tem um bom resultado, né? Porque você precisa de uma nota melhor, que você vai querer que o cara caia. Então, acho que... E aí você resgata o espírito olímpico da refundação das Olimpíadas, né? Que a questão do importante é participar e competir, né? Que o ganhar tá num plano não tão intenso, né? Secundário. Acho que isso é o resgate mesmo, né? Legal, parabéns. Acho que é por aí. Agora vamos a algumas perguntas que fazemos especificamente. Para quem você dá um like, Márcio? Olha, eu dou um like para todos aqueles que entendem que a gente não está aqui de passagem, que a gente tem que ter um propósito, né? E que a gente não vive sozinho. Então eu dou um like para o CRPI, para a base, para a PAI, para diversas instituições que a gente sabe que é renomada, e para pessoas que um dia entenderam que poderiam depositar em mim alguma confiança. O principal são meus pais, que hoje não estão mais aqui nesse plano, mas tenho certeza que lá onde estiverem estão entendendo que a gente está seguindo o legado deles. A minha família, que é meu combustível diário, minha esposa Vanessa, meus filhos Bruno, Manuela e Marcos. E acho que principalmente é o meu mestre, né? O mestre Parada foi o cara que mais me incentivou e até hoje incentiva. Então acho que esses são os likes. Legal. E um dislike? Para todos aqueles que trabalham com a corrupção, com a desigualdade social, com a falta de acessibilidade, com a falta de amor, né? Eu acho que o amor é o princípio. Então, aqueles que infelizmente têm uma energia negativa muito exacerbada, né? Com o egocentrismo, com a inveja, com o ódio, são pessoas que a gente tem que dar o dislike e ao mesmo tempo orar muito para essa pessoa encontrar uma luz interior e evoluir. Quando você não estiver mais aqui, como você gostaria de ser lembrado? Olha, eu acho que a gente está trabalhando para isso, né? A gente quer, um dia a gente não vai estar aqui. E para a gente continuar aqui, a gente precisa ser lembrado. E ficar no coração, né, das pessoas. Falar, poxa, um dia o Márcio me ajudou. Um dia o projeto do Márcio, que o Márcio criou, que não é meu, né? Para todos nós. É um patrimônio material nosso, brasileiro. Eu penso assim, que eu acho que eu queria ser lembrado por um cara que prega a cooperação, o amor, a união, que não mediu esforço para tentar ver um mundo melhor. Eu acho que o meu objetivo é proporcionar onde eu passo, seja uma instituição, ou um local, ou um curso, uma palestra, ou um podcast, um paraíso terrestre. Eu acho que é esse momento que eu queria deixar hoje de legado. Legal. Perfeito. Show de bola. Foi um prazer conversar com você. Foi uma conversa excelente que com certeza agregou muito para mim, para minha vida, para o Reginaldo e para quem está assistindo a gente. Você faz a diferença na vida de muitas pessoas e eu espero que esse seja um canal para que você dê continuidade, que pessoas façam o que você está fazendo e saibam o quão isso é importante na vida de alguém. Tá? Obrigada pela sua presença, ter aceitado o nosso convite, foi um prazer. E eu quero que você deixe uma mensagem final aí para todo mundo que está nos assistindo. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês dois, um prazer enorme, parabéns pela iniciativa. E deixar para o pessoal que está nos assistindo que uma vez quando eu tive uma dificuldade muito grande na vida, eu ganhei esse conto do meu mestre, o Parada. Era um conto que falava sobre um rei e o seu servo. E o servo era muito especial, ele tinha um chavão que ele falava, tudo vem pro bem, meu rei. Então a gente não enxergava o porquê das coisas, né? E a gente às vezes um pneu furou para não ter um acidente lá na frente e tal. Então eu não enxergava essa questão aí. Fui aprender muito com a pessoa com deficiência
sobre essa questão do enxergar algo melhor em cada um, né? A perseverança, a luta, a fé. E aí, uma certa feita, esse servo foi organizar uma caçada, e nessa caçada ele começou a separar as armas, e uma das armas disparou contra o rei perdeu a mão. E aí, com essa monoplegia, ele ficou possesso, você vai ser preso, prisão perpétua. E o que o servo respondeu? Tudo bem, tudo vem pro bem. Como tudo vem pro bem? Se você vai ser preso e vai morrer lá. Se é assim o seu desejo, tudo vem pro bem, meu rei. Ninguém entendia, ele falava isso para tudo. E ele foi preso na masmorra, ficou lá. Bom, para resumir, passaram-se vários anos, nenhum servo tão bom quanto aquele, e o rei, milionário, tinha feito de tudo, só não tinha feito a caçada, ficou na memória dele. Antes de morrer, precisou fazer uma caçada. Aí organizou com o servo atual, com muito cuidado com as armas, estava lá a caravana do rei já à espreita dos animais, quando eles se depararam milhares de canibais. E os índios canibais começaram a pegar cada um, matar cada um, para depois jantar, né? Quando olharam para o rei, abaixaram, se ajoelharam, chamaram o pajé, o líder espiritual da tribo. O pajé fez uma reza, pediu perdão para Deus, explicou assim: olha, a única regra que a gente tem nessa tribo é que a gente não mata a pessoa com deficiência, senão a gente vai receber um castigo. E ele foi o único sobrevivente porque ele tinha uma deficiência na mão. Aí ele voltou, e quem que ele lembrou? Do servo. Cara, eu preciso visitar esse cara, será que ele está vivo? Depois de 20 anos. Ele foi lá, na masmorra, judiado de não ter mais o sol, né? Falta de vitamina. Rapaz, eu vim aqui te agradecer, ó. Graças a você, ó, não tenho mais essa mão, eu sobrevivi. Ele tá vendo? Tudo vem pro bem. E se eu tivesse com o senhor, eu estaria morto. Então a gente não enxerga as coisas como elas são, né? E para mim, eu aprendi isso, aprendo todos os dias com cada um que eu tenho a possibilidade de tentar transferir esses ensinamentos. Legal, Márcio. Obrigado. Como a Dai falou, acho que foi um momento aqui que nos aqueceu o coração e nos dá caminho, dá norte, né? Acho que isso é importante, essa troca, né? Porque de alguma forma os trabalhos estão integrados, então, ainda que não caminhando lado a lado, mas no contexto, e eles estão com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. E brigadão mesmo. E a gente costuma terminar com um texto, a semana, no último episódio, a gente leu um trecho de uma música, e a Dai buscou também, e a gente foi buscar uma música da capoeira, do mestre Vagalume. E a música diz assim: fazer o bem sempre sem olhar a quem. A esperança não morreu. E para quem acredita, ela vem. Sonhador, sonha com um mundo melhor. Traz esperança nas mãos. Um sonho que sonha junto sempre termina em conquista. Eu te convido a abrir seu coração. Em vez de lágrimas, busque sempre o perdão. A nossa guerra começa com os joelhos no chão, e se ouvir alguém chamar, estenda as mãos para o seu irmão. E assim a gente se despede desse episódio de Papo On Podcast. Boas conversas acontecem aqui. Até o próximo.